Olá, eu sou a Márcia. Vou apresentar o nosso projeto integrador do Grupo de Ribeirão Preto, curso de licenciatura da Univesp. Os integrantes do nosso grupo: Anderson Ortiz, Lídia Gabriela, Lilian Aparecida, Marcos Daniel. O tema escolhido para o nosso trabalho é o lúdico como ferramenta de aprimoramento na alfabetização. Analisando a situação de uma escola municipal na cidade de Ribeirão Preto, podemos notar que muitos alunos têm chegado ao terceiro ano do ensino fundamental com problemas na leitura e na escrita. Essas dificuldades foram relatadas através de entrevista com professoras e a coordenadora da escola. Dificuldades essas que podem se arrastar por todo o ensino fundamental, como mostra uma pesquisa realizada em 2018, lá em INAP, Instituto Nacional de Alfabetização, que o resultado mostra que 3 em cada 10 brasileiros têm dificuldade de leitura e escrita em situações de vida cotidiana. Sendo a alfabetização um processo extremamente importante e complexo, decidimos desenvolver um projeto integrador voltado para a diminuição dessas dificuldades apresentadas durante o processo. Bom, para a implementação do projeto, nós escolhemos uma escola pública de ensino fundamental 1 e 2, com alunos de 6 até 14 anos de idade. A escola ela está localizada na zona norte do município de Ribeirão Preto. A partir de entrevistas com professores e a coordenadora, a gente conseguiu identificar as disciplinas que apresentam mais dificuldade para os alunos, que foram português e matemática. A partir disso, a gente escolheu português e focar principalmente na alfabetização. Numa segunda entrevista, a gente conseguiu ver quais são os erros específicos de gramática e na escrita de palavras que os alunos têm. E alguns deles foram a escrita de palavras muito longas, com várias sílabas, a confusão na hora de usar o M e o N, e também a omissão de algumas letras na escrita das palavras. Segundo Kishimoto, a brincadeira deixa de ser coisa de criança e passa a se constituir em coisa séria, digna de estar presente entre recursos didáticos, capazes de compor uma ação docente comprometida com os alvos do processo de ensino-aprendizagem que se pretende atingir. Isso fez a gente pensar que o lúdico seria uma ótima metodologia para a gente poder se aproximar da criança, visto que histórias, por exemplo, estão sempre no cotidiano da criança, desde quando o pai e a mãe contam na hora de dormir, até na própria escola. E a gente levou isso em consideração para escrever a nossa própria história, que é o Reino das Letras. No Reino das Letras vivem esses habitantes muito especiais que vivem sempre no nosso cotidiano, que são as consoantes e as vogais. Na história, a gente conta que cada uma delas tem uma personalidade que faz elas terem afinidade entre elas. Um exemplo, utilizando a regra que é do M e do P e do B, que as crianças têm dificuldade, a gente envelopou essa dificuldade com essa história que conta que essas 3 letras são muito amigas, o que fazem delas quererem sempre estar juntas quando ela tem essa oportunidade. O nosso projeto ele resultou na elaboração de um plano de aula para 2 aulas de 50 minutos cada uma. Nós iniciaremos o trabalho com a leitura da história, em conjunto com a aplicação de exercícios para que os alunos possam refletir e aplicar as regras gramaticais apresentadas durante a história que foi contada pelo professor. Para realizar as atividades propostas, os alunos serão dispostos em duplas e trios heterogêneos, onde todos contribuirão para o aprendizado do conteúdo. A primeira aula que será ministrada será baseada na história do Reino das Letras, no qual o P e o B precisam encontrar seu amigo M, e com isso nós vamos trabalhar essa questão do que colocar antes do P e do B, M ou N, nas atividades propostas. Também teremos a atividade da centopeia, e através de recorte e colagem, o aluno poderá compor a letra baseado na imagem.
Segunda aula ministrada, os alunos serão colocados em duplas e terão que resolver caça-palavras baseado nessa questão da omissão das palavras, das letras nas palavras, junto com essa questão do M ou N antecedendo o P e o B, a letra P e B. Aqui temos dois exemplos de atividades, entre outros, que nós propusemos. Temos à esquerda uma atividade de palavras longas, que é o que os alunos têm dificuldades, palavras muito extensas, eles trocam as letras, eles se confundem, então nós vamos fazer essa associação da imagem e da palavra. E aqui, do lado, temos também a atividade da centopeia, que através de recortes das letras, os alunos deverão compor a palavra e dar nome à imagem. A avaliação ocorrerá por meio de observação relacionando a participação dos alunos durante a aula e ao desenvolvimento durante as atividades, na busca de compreender a forma como o conhecimento está sendo construído pelo aluno. O processo avaliativo também será utilizado para que o professor possa refletir sobre a sua prática pedagógica, redimensionando, caso necessário, os objetivos e a metodologia empregada. O projeto demonstrado tem um grande potencial para auxiliar o professor na melhoria do desempenho dos alunos. Portanto, esse material, apesar de não ter sido aplicado em sala de aula, devido ao momento de pandemia que vivemos, tem sólidas referências teóricas e plenas condições de ser utilizado no repertório de aula do professor. Vale ressaltar que todo esse material estará disponível para a utilização dos professores em sala de aula. E só basta nos enviar um e-mail com a solicitação que nós enviaremos esse material. Ficaremos agradecidos, felizes de poder contribuir com as aulas e na melhoria dos alunos como cidadãos.